Olá pessoal, bom dia, quem fala com vocês é o professor Marcos. Estou trazendo hoje a correção comentada aí do módulo 9, o empirismo que nós estamos estudando, né? Mesmo que eu já tenha comentado essas questões com vocês ao final da última aula teórica, gostaria de trazer aqui, né, comentando uma a uma para que vocês possam corrigir, ok? Então vamos aí à questão 1, que vai pedir para explicar a crítica de Locke ao inatismo defendido pelos racionalistas. Bom, para o inatismo, os conteúdos do saber estão desde o princípio na mente humana, né? Vou ampliar aqui. Aí, na mente humana. Os seres humanos já nascem com o conhecimento. Os racionalistas defendem o inatismo mediante a observação de um suposto consenso universal acerca dos princípios teóricos e princípios práticos entre os seres humanos. Princípios teóricos são os da lógica, como as noções de identidade e da não contradição. Já os princípios práticos são referentes a valores morais que regulamentam a vida humana em sociedade. Sob a ótica racionalista, esses princípios teóricos são inatos e estão presentes em todas as mentes humanas. John Locke recusa essa tese, argumentando que esses princípios teóricos e práticos não são naturais na mente humana. Argumenta também que não são todos os seres humanos que têm em seu intelecto noções como as de identidade e de não contradição. Exemplifica isso citando as crianças que, segundo esse filósofo, não raciocinam conforme, né, as regras lógicas. No tocante aos princípios práticos, constata a diversidade moral das sociedades humanas, alertando para o fato de que as noções morais não são idênticas em sociedades diversas e em indivíduos do mesmo grupo social. Em linhas gerais, a recusa de Locke ao inatismo assume-se nos seguintes termos: os filósofos racionalistas misturam a capacidade de conhecer, intelectual e racional, e o conteúdo da mente, que já seria o conhecimento pronto, inato. Ok? Esse é o exercício 1, indo para o exercício de número 2. Ele vai passar aqui um texto, né, que vai fazer um comentário, né, a respeito da correlação entre as ideias e impressões de Hume, né? Então, se nós estamos falando de um filósofo empirista, é importante que nós tenhamos, né, que levar em consideração, né, as questões referentes à experiência. Então, assinale a alternativa que, de acordo com Hume, indica corretamente o modo como a mente adquire as percepções denominadas ideias. Como gabarito, nós temos a letra B. Todas as nossas ideias advêm das nossas, olha aí, experiências e são cópias das nossas impressões, as quais sempre antecedem as ideias. Então, letra B é o nosso gabarito. Indo aí para o exercício de número 3, né, o exercício da Unicamp, vai trazer um texto falando o seguinte: a maneira, né, pela qual adquirimos qualquer conhecimento constitui suficiente prova de que não é inato. Então, o empirismo, a corrente filosófica da qual John Locke fazia parte, afirma que o conhecimento não é inato. O conhecimento inato são os racionalistas, tá? Pois sua aquisição deriva da experiência, tá certo? Então, número 3, letra A. Indo para o exercício de número 4, ele traz dois textos, né? O texto 1, experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente a quem já nos enganou uma vez. Já o texto 2, sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisamos apenas indagar de que impressão deriva essa suposta ideia, e, se for possível, atribuir-lhe qualquer impressão sensorial. Isso servirá para confirmar a nossa suspeita. Então, nós temos dois textos de autores diferentes: Descartes, que é um filósofo racionalista, e David Hume, que é um filósofo empirista. Então, nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos excertos permite assumir que Descartes e Hume, como gabarito, nós temos a letra E, atribuem diferentes lugares, né? O computador, só um minutinho aqui que o computador acabou sumindo aqui a tela, né? Vou apertar aqui já para voltar, para a gente retornar a nossa correção. Um minutinho só. Prontinho. Então aí, voltou, pessoal. Então, nos textos, ambos os autores, né, posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos excertos permite assumir que Descartes e Hume, letra E, pessoal, eles atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Então, Descartes não desconsidera a razão, não desconsidera os sentidos, né? Ele fala que os sentidos podem ser uma fonte complementar do conhecimento.
porém a origem, né, como ele está falando, o processo da obtenção do conhecimento é diferente para os racionalistas e para os empiristas, ok? Então, letra E é o nosso gabarito aqui. Tá bom? Então, lendo novamente a questão, ó, eles atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento, levando em conta que não é desconsiderado, né, nem os sentidos e nem a razão, porém a origem do conhecimento, a obtenção do conhecimento, né, tem papéis, lugares, né, diferentes, tá bom? Seja para o racionalismo e para o empirismo, ok? Indo agora para o exercício de número 5, outra questão dissertativa. De acordo com o filósofo empirista David Hume, o que são as questões de fato? Aqui, pessoal, ele vai estar pedindo, né, aquela última parte do texto que nós lemos, explicando aí o que é questões de fato. Então, Hume conceitua, tá, como questões de fato os acontecimentos do mundo, cuja certeza não é assegurada sob o ponto de vista lógico. As questões de fato não são demonstrativamente certas. O seu contrário sempre é possível. Como eu perguntei, inclusive, né, em um dos nonos anos, eu perguntei essa questão, né? Então, durante a aula, quando nos referirmos a uma questão de fato do passado, baseamos a nossa declaração naquilo que presenciamos com os nossos sentidos e que ficou retido na nossa memória. Tratamos, assim, de questões de fatos específicas, como ontem houve um temporal, né? E que efetivamente são comprovadas, é possível comprovar, nunca sobre o futuro. Convém notar, contudo, que o fenômeno registrado poderia muito bem não ter acontecido. Não seria absurdo se no dia de ontem não tivesse chovido. O filósofo acrescenta que nossos raciocínios sobre questões de fato consideram relações de causa e efeito, tá? Estas se sustentam na suposição de que há conexão entre acontecimentos diferentes, ou seja, de que um evento presente é consequência, tá, necessária de um fato anterior, causa e efeito, né, ação e reação. Dessa forma, lembre-se lá do exemplo que ele coloca do bilhar, né, que a pessoa ela não tem a certeza, mas ela consegue fazer uma suposição do que pode acontecer, por exemplo, numa jogada, né, que ela está observando, né, que vai anteceder, o movimento vai anteceder uma jogada, ela consegue fazer uma suposição do que pode acontecer depois, sendo causa e efeito. Dessa forma, o pensamento orientado por essas relações lança-se a prognósticos, né, na ocorrência do acontecimento. A recusa, teremos na sequência o segundo acontecimento, que é o efeito, causa e efeito. Entretanto, nota Hume que não temos garantia de que o futuro repetirá o passado, ou seja, você não pode fazer uma previsão correta do próximo movimento, mas você pode fazer uma suposição tendo em vista experiências que você teve anteriormente, tá? E de conhecimentos que são retidos na tua memória. Pode ser que você erre, mas pode ser que você acerte. Nunca há uma previsão correta do próximo evento, ok, pessoal? Então, essas são as 5 questões aqui. Nós vamos para o para conferir, né, do módulo 9, que trazem 2 questões. Então, segundo John Locke, nós não nascemos com as ideias, né? Se tivesse conhecimento aqui também seria uma resposta correta. Então, nós não nascemos com a ideia, sim com a capacidade racional. As ideias não estão prontas, não são inatas. Não existem ideias inatas para os empiristas. Então, número 5, aqui no número 4, letra B. Já o número 5, relacione adequadamente as informações das 2 colunas, aquele exercício clássico de final aí de capítulo, né, no para conferir. Então, vamos aí fazer a ligação das 2 colunas. Criticado por John Locke, né? Então, vamos ver aqui, simples, né, criticado por John Locke. É apenas ligar. Aqui nós temos uma referência, né, que vai trazer aqui, ó. A primeira, relações de ideia, né? Vou fazer assim que fica mais fácil, porque se eu for ligando aqui, talvez vocês não consigam entender. Então, relações de ideia, né, para Hume são demonstrativamente certas, tá? Então, aqui, relações de ideia. Razão, pessoal, para Platão, são os seres em si, tá certo? Os sentidos aqui, né, são a fonte do conhecimento para os empiristas. Vamos aqui depois, Deus, tá? Nós temos aqui, Descartes acredita ter comprovado racionalmente a sua existência, já retomando aqui agora aos módulos anteriores. Então aqui, letra G, tá certo? Depois aqui nós temos
inteligível, até ao nível superior da realidade para Platão, tá certo? Partindo aqui agora, questões de fato, tá? Nelas, de acordo com Hume, o contrário sempre é possível. Depois aqui nós temos ideias. Para Platão, são os seres em si, né? Eu havia até, pessoal, me perdoem, tá? Razão, aqui, ó, eu li a letra I, é a fonte do conhecimento para os racionalistas. Me perdoem eu ter lido errado, né? Porque aqui estava a letra E, eu tinha feito referência que aqui na coluna de cá iria até a letra E, mas é até a letra I, tá? Então me perdoem, razão aqui, ó, tá? Ele coloca aqui como letra E, tá certo? É a fonte do conhecimento para os racionalistas. O eu pensante, simples, né? Aqui, ó, ponto de partida do conhecimento para Descartes. E a letra A, o inatismo, é criticado por Locke, né? Não existem ideias e conhecimento inato para os empiristas. E assim finalizamos a nossa correção, um pouquinho longa, são questões um pouco extensas. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo, tá certo? Espero que dê tudo certo. Um grande abraço e até a próxima aula, pessoal. Até mais!